Ok, boa noite a todos, a quem está entrando aí. Prazer em vê-los bem, mesmo que virtualmente, nesse momento de ansiedade, nesse momento conturbado. Vamos tentar interagir, mas eu estou entrando nessa live para os meus alunos do curso de psicologia. Hoje nós teríamos um encontro presencial na aula de epistemologia, né, e fundamentos da psicologia, e eu vou aqui explanar para eles, para todos e para quem tiver interesse, principalmente aos meus alunos, sobre a temática. Boa noite, meu estimado aluno da minha pós-graduação, Porongatu, grande empresário, bom demais te ver. Vou aguardar aqui mais uns minutinhos, que ficou marcado de início da aula sobre senso comum e ciência às 7h30. Estou aguardando. Respondendo a pergunta aí do Tássio, né, perguntou quando é que eu vou fazer uma live para o MBA, né, da pós-graduação de Porongatu. No dia 10, dia 10, se até dia 10 não estiver sendo presencial, estará sendo feita, produzida uma live e uma aula no YouTube para a pós-graduação de Porongatu. Estou só aguardando aqui mais alguns alunos entrarem para iniciar, então, a aula de hoje. Para meus amigos psicólogos, ex-alunos, sejam bem-vindos. Então, pensaram que já estariam livres das minhas aulas, tá vendo? Mesmo depois de formado, vocês vão ter que se deparar numa aula sem querer, aí pela internet do professor Robson. Sim, professor com as melhores provinhas, as mais fáceis. Sempre mais fácil, sempre padrão ENAD. Algumas questões de concurso, mas no geral a prova é fácil, tem que reclamar não. Bem, então vamos lá. Em virtude, então, desse quadro de pandemia mundial, o Ministério da Educação permitiu a todas as faculdades presenciais fazerem uso de ferramentas tecnológicas para possibilitar a aprendizagem, a fim que não seja prejudicado o calendário acadêmico, para que assim o aluno tenha acesso a conhecimento, desenvolvimento pessoal e profissional. E até porque precisamos muito do desenvolvimento intelectual da nossa população. Então, a Faculdade Fortune criou uma plataforma chamada AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, na qual o aluno lá dentro ele vai ter acesso à aula em PDF, em PowerPoint, vai ter acesso a tarefas, a desafios, a cases, a trabalhos. Na minha disciplina eu já postei trabalho, para não deixar vocês sem fazerem nada, para fazer uma produção inicial. Então já tem trabalho na plataforma, é só você baixar. No trabalho tem um texto de apoio. No texto de apoio você consegue responder todas as indagações.
a questão todo o material colocado como texto de apoio foi tirado do livro-texto, ao qual a gente já trabalha em sala de aula. Então está tudo bem tranquilo. Então vamos dar início aqui à nossa aula sobre senso comum versus realidade. E eu gostei que, né, no período da tarde chegou bastante informação pelos jornais. Eu sou meio viciado em jornal, não assisto novela. Ou é filme, série, tem que ser bem interessante, senão eu durmo. E jornal. E o jornal está bem interessante porque cada emissora tem a sua vertente de informação, a sua visão epistêmica de como passar o conteúdo. Na hora que eu digo visão epistêmica, é para que você compreenda de onde que vem o estudo. O que seria epistemologia? Epistemologia, logia, estudo, episteme e origem. Origem deste estudo, de onde ele advém, de qual forma de se fazer pesquisa. Então, isso é epistemologia, tá bom? Então, quando eu assisto um jornal a qual ele me dá dados estatísticos comprovando alguma coisa, isso me remete à empiria, ao empirismo, ou seja, à epistemologia empírica. Quando eu assisto o jornal, que ele me dá dados de estudo de caso, me dá dados de pesquisa em laboratório, pesquisa com controle, com placebo, isso me remete a estudos cartesianos, dualismo, corpo e mente. Então, ao que dizemos de epistemologia, precisamos compreender quem é esse indivíduo que fala e de onde vem a origem de conhecimento, até mesmo de qualquer informação que nos chega pelos telejornais. É tanto que quem assistiu aí a coletiva do nosso ministro da Educação viu a mesma informação passada pelo nosso gestor, presidente, de uma forma muito mais agradável e aceita, porque ele trouxe dados empíricos com explicação bem embasada cientificamente, sem uma contaminação de senso comum. Quando eu tenho uma contaminação do conhecimento de senso comum, eu vou ganhar apenas adeptos que me são partidários, ou seja, que compartilham afetivamente das minhas escolhas. Eles podem até não concordar com o que eu falo, mas eles corroboram com a ideia por um apoio quase que ideológico, né, sem questionar. Então, quando falamos da epistemologia do conhecimento, nós estamos falando entender como que esse conhecimento é construído e como sua pesquisa e a forma de explicação dele ocorre. E quando eu digo de epistemologia do conhecimento na área da psicologia, isso me remete a entender como que o psicólogo entende o seu objeto de estudo, como que ele prepara, como que ele pesquisa. Exemplo, se eu quero entender se a sua dor de cabeça ela tem uma fundamentação orgânica ou se é uma dor de cabeça psicológica, eu posso fazer muito bem uma pesquisa com placebo. Eu peço para você tomar sementes de maracujá, falando, esse é um ótimo remédio para cefaleia, tome. A partir do momento que você toma esse remédio para cefaleia e ele funciona, que é um placebo, eu sei que a sua dor de cabeça é de cunho psicossomático, ela não tem um cunho orgânico. Você precisava apenas de um alívio, algo milagroso, que trouxesse, então, uma catarse naquele momento daquele sofrimento psíquico. E assim a sua cefaleia se dissipa. Agora, se a sua cefaleia realmente é de dor orgânica e o placebo não funciona, eu preciso dar um medicamento mais forte para você, então isso vai mostrar que você realmente tem algo orgânico que está gerando essa cefaleia. Então, na hora que eu administrei o placebo, eu estou trabalhando com epistemologia totalmente cartesiana. Fazem você. Agora, a partir do momento que eu coloco a sua dor de cabeça como uma forma específica de dor de cabeça que tantas pessoas na cidade já teve, tantas pessoas no mundo já teve, eu estou estudando, então, a sua dor de cabeça a partir de uma visão empírica, empiricista. As duas formas que eu estou colocando, que são as mais utilizadas, a dialética crítica ainda não faz parte da maioria dos estudos, infelizmente. Eu sou um dialético crítico, eu sou psicanalista, então posso afirmar que os estudos basados pela dialética crítica é minoria ainda. Então,
o que seria o senso comum, o que seria a ciência, e como que isso vai guiar a nossa visão de mundo. Senso comum é toda visão, toda explicação que não tem um fundamento científico, que não tem uma causa-efeito, tem um achismo. Né? Então, o senso comum é o achismo sem uma fundamentação teórica plausível. Então, quando o nosso ministro da Saúde pega e fala assim, ó, vovó mandava eu tomar canjinha, né, de galinha que era bom para a gripe, ele está falando de um achismo que não tem um fundamento científico, porém tem uma empiria na experiência da avó dele, na criação dos netos, mas isso é senso comum, não tem uma explicação fundamentada ali. Entendeu? Então, o senso comum é um conhecimento acumulado por uma cultura sem necessariamente ter uma explicação de causa e efeito. Vou dar um exemplo aqui para que vocês possam entender. Se você pegar hoje 3 cachorros, colocar numa caixa fechada, a qual você disponibilize alimento para ele, de um lado da caixa, e de outro também outro tipo de alimento, e um alimento mais atrativo que o outro. Do lado que tiver o alimento mais atrativo, que o cachorro mais gosta, você começa a imprimir punições nele, ou seja, molhar ele, dar choque. Ele, os 3 cachorros que vão buscar o alimento mais desejado, eles vão deixar de buscar esse alimento mais desejado em certo momento, pela quantidade de punição, e vão se adequar àquele alimento que eles se adaptaram. E você vai trocando os cachorros da caixa por outros cachorros que não passaram pelo choque. Vai chegar um momento em que você vai ter 3 cachorros na caixa que não passou pela questão de levar choque, não passou pela punição, porém aprenderam por uma questão de condicionamento comportamental que aquele alimento não é permitido. Eles não questionam o porquê. Isso é um comportamento condicionado de adestramento animal. Funciona assim também com o ser humano? Funciona. A partir do momento que as pessoas começam a a ter um conhecimento de algo, porque alguém falou, o pastor da igreja me falou que isso é pecado e porque é assim assado. Tem alguma comprovação científica? Não, não tem. Mas o pastor me falou, então acredito nele. Então, o agente que informa isso, ou seja, essa comunicação de senso comum, é importantíssimo. Eu preciso confiar nele. E a partir do momento que eu confio nele, eu não busco a causalidade. Então, vamos mais a fundo nisso. Vamos voltar na história. Quando Hitler falava que, ó, a raça pura somos nós, pois fomos agraciados por dons divinos, com olhos azuis, corpos torneados, pele branca rosada. Então, por isso, fomos escolhidos por Deus por ser o melhor. E devemos destruir todos que não sejam da nossa do nosso genótipo. Quando Hitler cria esse discurso e replica ele, esse discurso é um discurso de senso comum, sem nenhuma comprovação científica, mas que cabe uma explicação ideológica por trás e que vem amparar uma população alemã que está carente, que está precisando desse acalento que alguém está dando, no caso o líder. Então, a informação ela não é questionada se ela é real ou não. O agente passa a ter força. E lembrando que quando Hitler começou as suas comunicações xenofóbicas, ele em nenhum momento ele tinha o poder, ele não tinha a patente militar ainda, tá bom? As pessoas começaram a corroborar porque a ideia, a ideologia que ele passava, pegou a população num momento carente e fez com que todos abraçassem aquela comunicação e ele foi assim galgando então crescimento na sociedade alemã. Porque esse exemplo tão esdrúxulo e tão distante que todas as pessoas gostariam de esquecer? Simples. O Hitler não morreu. Nós podemos ter vários Hitlers nesse momento histórico. Por quê? Porque o senso comum permite que se criem teorizações frente a algo sem se questionar a realidade. É só procurar grupos nazistas no Brasil. Tem? Pasmem vocês, tem. Tem brasileiro que se acha ainda de raça pura, que se acha um ariano puro.
não tem o pezinho na senzala, não tem afrodescendência. Ele simplesmente despreza toda informação objetiva e científica para se prender ao processo comunicacional. Acabaram de colocar aqui senso comum igual alienação. Sim, o senso comum está a serviço do processo de alienação, descrito por Karl Marx. O processo de alienação ele só é consolidado porque o senso comum alimenta. Vamos entender, o senso comum está sempre a serviço de quem está no poder ou de um objetivo por trás. E esse objetivo geralmente é financeiro. Tá bom? Então, quando eu digo que o senso comum ele está a serviço da alienação, ele vem então para corroborar um discurso que alguém quer. Então, quando os donos de fazendas, né, na época histórica do Brasil aqui colonial, falava para os escravos, leite e manga faz mal, ovo e manga faz mal, por quê? Porque manga dava-se aos porcos e leite e ovo era muito caro. Então, os donos das fazendas criaram um discurso sem fundamentação nenhuma, né? E esse discurso se tornou um discurso comum, de senso comum, que alimentou essa alienação até hoje. Esse processo alienatório, entenda que ele não é ahistórico. Ele faz parte da história e ele transversaliza o tempo. Várias pessoas ainda acreditam nisso. E em várias outras coisas. Vamos pegar aqui um discurso dito científico, que eu já dei esse exemplo, mas vou me repetir, criado pela sociedade americana, de que o café da manhã é a alimentação mais importante do dia. Um discurso muito bem alimentado e fundamentado para se vender sucrilhos, vender alimentação matutina na sociedade pós-guerra americana. E que até hoje funciona. Mas isso é mito, isso não é real? Não. A realidade é que toda alimentação humana é importante. Lembrando que você deve fazer uma correlação entre o que você precisa de caloria e o que você vai gastar para não ter uma sobrecarga e não ter a obesidade. É simples o cálculo. Então, não existe alimentação mais importante. Existe alimentação que vai te auxiliar no processo cotidiano. Eu vou dizer que a alimentação do café da manhã é mais importante se você está num hotel 4, 5 estrelas e a única alimentação do dia vai ser o café da manhã. Aí você tem que comer, esbaldar mesmo, para poder fazer a pena, para poder valer a pena e ficar o dia todo sem comer. Mas o senso comum ele cria conhecimentos, então, sem uma fundamentação científica e que aliena o outro e as pessoas não perguntam por quê. Elas não perguntam por quê, simplesmente porque todos acompanham esse discurso. Se todo mundo acompanha esse discurso, por que eu vou ir contra ele? E se alguns agentes de autoridade legitimam esse discurso, tal como o presidente, pastor, um médico, um psicólogo, um pai de santo, qualquer pessoa que naquele momento esteja no papel de autoridade sobre alguma coisa, ele vai legitimar um discurso de senso comum e esse discurso vai se tornar um discurso científico. Então, vamos pegar um outro exemplo próximo aqui a nós. Quando o João Curador, né, vem fazer suas operações espíritas para pessoas que já estão desesperadas, buscaram todos os recursos médicos para poder sanar o seu processo de adoecimento e não conseguiu, quando ele vem fazer as suas curas espirituais e manda o indivíduo tomar sementes de maracujá para aliviar o estresse e a depressão, e isso funciona, só funciona pelo efeito placebo que o conhecimento de senso comum permitiu. E como que esse efeito placebo funciona? Ele funciona na fé. Se você não tiver fé, não vai funcionar a operação, não vai funcionar os medicamentos. Então, o senso comum ele tem um papel importante. Porém, ele não é ciência. A ciência ela vai se deslocar do que é senso comum para poder mostrar, isso do senso comum não é real por conta disso, disso, daquilo. Então, eu preciso separar muito bem o que é ciência do que é senso comum, porque muita coisa do discurso científico hoje está maquiado
por um discurso científico. Vários pseudos profissionais, que são intelectuais de orelha de livro, só lê a orelha do livro e fala que leu todas as teorias freudianas, lacanianas, de Rogers, de Jung, e pega e fala que domina a teoria, porém ele só leu a orelha do livro. E essa orelha do livro faz com que ele fundamente um discurso de senso comum e distorça a ciência. Então, o senso comum ele busca a informação na ciência. E a ciência busca informações no senso comum para mostrar como que isso não é científico. Um retroalimenta o outro. Só que a diferença é o quê? Que a ciência ela não está a serviço de nenhum autor e muito menos do processo econômico vigente. A ciência ela produz um conhecimento que transversaliza o tempo. Se você pegar descobertas freudianas, quando ele estudou a neurose, a doença mental, há 120 anos atrás, ele estudou a histeria. A histeria, na época de Freud, era um transtorno mental que acometia principalmente mulheres, que provocava nela paralisia de membros, cegueira, sem justificativa orgânica. E Freud pegou e conseguiu criar a sua teoria, fundamentar a psicanálise, e conseguiu comprovar que todas essas patologias eram psíquicas e que é válido até hoje. Ou seja, um conhecimento científico, ele perpassa todo o tempo. Ele não tem prazo de validade. Lógico que você tem que fazer uma adequação, tá bom? Uma adequação sócio-histórica desse conhecimento. Todavia, o conhecimento é válido. Então, o conhecimento científico diferencia do conhecimento de senso comum, primeiro, porque ele tem uma validade, o conhecimento científico, que transpõe os anos, tá bom? Já o conhecimento de senso comum, ele é válido enquanto o agente daquela comunicação estiver presente. A partir do momento que esse agente muda, a comunicação e a verdade muda. Então, por isso que às vezes as verdades governamentais, né, de um governo para outro mudam. Ah, mas isso não é mais verdade, isso não é mais seguido? Não, porque o que estavam se falando que era verdade de senso comum, era verdade para um grupo social, para quem estava no poder, a serviço de algo. Então, conhecimento de senso comum é muito perigoso. Por que é perigoso? Porque, primeiro, além de estar a serviço de alguém, né, ser alimentado por ideologia dominante, ele distorce conhecimentos de cunhos científicos, trazendo prejuízo direto para a sociedade. Vou dar um exemplo, e vou me repetir, porque eu já citei isso em outras aulas no YouTube, mas eu vou me repetir. Quando a sociedade pega e me fala, tal pessoa está com depressão, né, está tão depressiva hoje, não fica assim, a depressão não vai levar a nada. Ela está usando de um termo que se refere a uma psicopatologia grave, uma das doenças que mais leva ao suicídio hoje e que vai crescer potencialmente nas próximas décadas. A depressão e a ansiedade é a doença dos séculos, com certeza. Até porque uma alimenta a outra, tem comorbidade. Então, quando eu digo que alguém está depressivo porque está triste, eu estou usando um discurso de senso comum e distorcendo o conhecimento científico, fazendo com que amenize a consequência ou o risco daquela doença para que eu possa lidar com isso. Então, primeiro, depressão é uma doença grave, é uma psicopatologia catalogada já há muito tempo e que mais leva as pessoas a terem o comportamento de suicídio. E as pessoas utilizam esse conhecimento, esse termo, no senso comum, como se fosse uma tristeza, um abatimento, né, uma bad, como diriam meus alunos jovens, né? Nossa, ele está tão bad hoje, tão depressivo. Então, o senso comum faz isso, ele distorce o conhecimento científico para que a sociedade possa lidar. E lógico, esse discurso de distorção do senso comum não é um discurso por acaso. Não é um discurso que ocorreu ao acaso, muito pelo contrário. Ele tem um objetivo. Eu digo sempre que no senso comum, nada ocorre por gestação espontânea.
Alguém plantou aquela semente de distorção do conhecimento científico em prol de alguma coisa. Se eu sou pastor de alguma igreja, por exemplo, e falo aos meus fiéis que precisam tomar da minha água abençoada nos montes do Nepal, a qual eu fui conversar com Deus e ele me orientou para isso e para aquilo, eu digo, eu estou utilizando então de um conhecimento científico, que eu sei que a água, né, ela vai hidratar, vai ajudar num monte de coisa, e junto a isso um alimento, um discurso é, religioso para ganhar os meus fiéis, e vendo algo científico como sendo a partir de um discurso de senso comum. Bem, então, as diferenças de senso comum e ciência são gritantes, porém uma depende da outra. Uma busca informação na outra. E fizeram uma pergunta aqui, eu vou abrir para perguntas agora, indagação sobre ciência, a diferença entre ciência e senso comum. Professor, qual a relação de senso comum com o dogmatismo? Bem, na hora que você fala de dogmatismo, né, dogmatismo nada mais é do que você seguir algum dogma, seguir fielmente alguma teoria religiosa, tá bom? O senso, a maioria dos dogmatismos, eles estão alicerçados em conhecimento do senso comum. Também, também o dogmatismo ele precisa desse conhecimento de senso comum para poder compreender a ideologia que está sendo utilizada naquele conhecimento, né, e poder levar o dogma para lado A ou lado B, entendeu? Ou seja, poder direcionar melhor esse conhecimento. O dogmatismo, ele é científico? Sim ou não, professor? Infelizmente, eu posso afirmar para você, você tem a ciência da teologia, que alimenta boa parte dos dogmas, porém, para poder embasar e teorizar, né, a maior parte do dogmatismo faz uso muito mais do senso comum do que a ciência teológica. Eu vou deixar para agora mais algumas perguntas e dúvidas para poder voltar a alguns exemplos. É, Vou dar outro exemplo ideológico e de como que o senso comum manipula as pessoas e uma sociedade como um todo. Todo ditado popular ela é uma forma de conhecimento de senso comum controlado por ideologias e maquiado por um conhecimento científico. Tá bom? Vou repetir. Todo ditado popular, todos os ditados populares que você trouxer para mim, que você colocar aqui, tem uma ideologia por trás, um objetivo. Eu consigo desmascarar qual que é o objetivo e a classe dominante que está controlando esse dito popular e maquiado de um cientificismo, de um conhecimento científico. Vou dar um exemplo. Quando eu cito e falo que por trás de todo grande homem há uma grande mulher, isso é uma falácia, é um mero ilusionismo, tá bom? É um mero ilusionismo da sociedade machista. Se você analisar bem, por trás de todo grande homem tem o quê? Tem uma mulher que vai se apagar, vai anular os seus sonhos, vai atrasar sua carreira em prol do crescimento deste homem. Concordam? Consegue compreender isso? Então, eu posso afirmar e traduzir esse ditado popular que por trás de todo grande homem há uma mulher que se anulou, que se apagou e que vai sentir o peso desses anos perdidos em prol do companheiro, que vai cobrar essa dívida e essa dívida não vai poder ser paga. Entendeu? Então, esse ditado que por trás de todo grande homem há uma grande mulher, nós temos aí, então, uma sociedade machista, concorda? Temos aí uma mulher que hoje ela tem que cumprir jornadas triplas, quádruplas, para poder ganhar, né, na competição com o homem, que está competindo com o homem pau a pau, porém em desvantagem, porque a sociedade cobra muito mais dela que do homem, por ser uma sociedade machista. Então, todos os ditados populares, tal como esse, vêm alimentar a ideologia a partir do conhecimento de senso comum com a maquiagem de cientificismo. Desafio você a colocar aí, que a gente vai analisar junto, todos os ditados populares.
que você vai ver que tem algo por trás, é um conhecimento de senso comum, né, maquiavélico, que serve para controle e manipulação sem que as pessoas percebam. Pega e acha que é uma brincadeira. Né? Pau que nasce torto, morre torto, já ouviram falar nisso? É um conhecimento de senso comum. Porém, qual que é a consequência disso? Se eu acredito que pau que nasce torto, morre torto, eu estou me remetendo à Idade Média, a qual o poder estava com o clero e com a nobreza. Então, só era, né, só tinha o dom quem nascesse com ele. Concordam com isso? Não, não existe isso. Isso foi um conhecimento totalmente dogmático, religioso, implantado nas pessoas para poder justificar a manipulação de classe e que funciona até hoje. Várias pessoas acreditam que o destino dela é o sofrimento, é a não criação ou construção de competências e acreditam nesse ditado ainda. Então, vou deixar, infelizmente, pessoal, a qualidade da internet a nível nacional está ruim, porque todos estão usando ferramentas tecnológicas para poder darem continuidade aos seus trabalhos, todos os professores, todos os educadores físicos, né, toda professor de física. Na verdade, eu nunca vi tantas pessoas fazendo educação física em casa desse jeito, porque no meu Instagram mesmo eu tenho vários colegas que são educador físico. Meu Deus do céu, nunca vi tanta gente malhar assim em casa, não. No mínimo uns 1.000 aqui ao vivo. Então, nesse momento, a internet nacional está ruim porque ela está sobrecarregada. Não esperávamos que tantas pessoas ficassem em casa e que fossem fazer do home office a forma de continuidade do trabalho. Mas é bom isso, não estou questionando, né? Estou só a nível de curiosidade trazendo para vocês que no meu Instagram aqui tem 1.000 aulas do pessoal da Chamois dançando a essa hora da noite, ao vivo, do meu amigo Antônio Coelho aí, passando as aulas, todo mundo tentando dar continuidade na vida neste momento de pandemia. Então, infelizmente, está travando, mas eu vou salvar esse vídeo para que vocês possam ter acesso a qualquer momento e depois eu mando no link dos grupos dos meus alunos, sem problema nenhum. Vou ajudar aqui. Indagação é uma pergunta, sim. Estou aberto a perguntas, a curiosidade. É, então, pessoal, temos que nos adequar a esse momento. Eu espero ser muito pontual. Eu acredito que, como a gente vai controlar já a curva de epidemia, né? Endemia, que é aqui dentro, pandemia, que é já no mundo, mas nós vamos controlar a nossa curva endêmica. E acredito que algumas das profissões já vai poder voltar, principalmente das pessoas que não tenham grupo de risco na próxima semana, já vai poder voltar à atividade normal, com devidos cuidados. Mas vamos ter que nos adequar. Não sabemos aí a adaptabilidade desse vírus, que as pessoas estão esquecendo um detalhezinho. O vírus ele se adapta, né, às diferentes temperaturas, umidade, organismo. Então, eles estão esquecendo desse detalhezinho. Às vezes dá vontade de jogar meu diploma fora de mestrado, o doutorado que fez não serviu para nada, porque as pessoas desprezam aí a questão de risco presente. Bem, então, só para poder finalizar, senso comum, se eu viesse aqui e falasse, ó, a psicologia acredita que a ciência mais correta é a ciência divina, tá bom? E que você precisa seguir apenas um livro, que é o livro de Deus. Independente da religião, não estou colocando aqui religião, eu estou trazendo um conhecimento de senso comum, né, disfarçado de uma ciência, para poder controlar as pessoas. Consegue entender? Todo conhecimento é plausível, gente. Só que eu preciso entender a que serviço ele está. E o conhecimento que é imune a um objetivo capitalista e ideológico é o conhecimento científico, a qual tem a um controle, um método que você pode repetir e chegar ao mesmo resultado. Entendeu? Então, por isso que é tão importante diferenciar o que é senso comum
do que é ciência. E na psicologia é muito complicado, porque muita gente manda teorias, teoricismos, sem nenhuma fundamentação científica, e se passa por terapeuta, né, por um bom indivíduo que cuida do comportamento, não vou falar nenhum nome que eles usam para não ter problema, mas e podem levar a complicações de diagnóstico. Pessoas vão pegar aqui, eu atendo pessoas para avaliação, né, pericial, que foi diagnosticada pela escola como alguém que tem oligofrenia. Oligofrenia é o antigo retardo mental. E na hora que eu vou avaliar a pessoa não tem nenhuma oligofrenia, ela tem uma carga de ansiedade muito grande e um atraso na estimulação, só isso, né, que não significa um retardo mental, ela tem toda a competência e capacidade mental cognitiva instalada, só precisa ser estimulada de forma correta, tá bom? Mas é muito mais fácil diagnosticar, criar um discurso científico para isso, pseudocientífico, porque eu limito. E na hora que eu faço o diagnóstico, é, eu simplesmente, na hora que eu faço um diagnóstico, eu amarro o indivíduo nesse diagnóstico, o indivíduo passa a deixar de ser um indivíduo e passa a ser apenas esse diagnóstico. Esse é o problema do senso comum. Me mandaram aqui um ditado, que existe mulher para pegar e mulher para casar, né? Também é um ditado popular, alimentado pelo senso comum, principalmente o senso comum dogmático, que idealiza a imagem de mulher, né, que existe, eu vou usar o termo bem chulo aqui, que existe mulher puta para a rua e que existe a Madre Teresa para casar. Ele não consegue juntar essas duas coisas. Tanto meninas, mulheres, já vou informar vocês, não existe nada mais broxante para um homem normal e dogmático como esse que acredita nesse ditado, do que quando a mulher se torna mãe. Ele perde o tesão nessa mulher, né? Quem é mãe, quem foi mãe sabe bem, e era casado, lembra bem. A libido do homem cai muito, porque na psique machista de uma sociedade, que alimenta então esse conhecimento dogmático de senso comum, o homem não pode comer a mãe. E na hora que a mulher dele se torna mãe, ele projeta nessa mulher dele a imagem de mãe, da mãe dele. Então, transar com a mãe é incestuoso, então não pode. Por isso que há essa queda da libido, tá bom? Cida, eu fiz a aula pelo YouTube também estava travando, não tem como. Nesse momento, eu entendo que é a internet do Brasil, não é a minha internet, não é a sua. Infelizmente. Ah, cada macaco no seu galho, eu adoro esse ditado popular. A quem interessa isso? Né? Cada macaco no seu galho. Interessa que as pessoas não enfiem, não se intrometam, né? Não queiram investigar nada, não queiram querer questionar demais algo que está bem ali, aparente que está errado. Então, na hora que eu falo isso, cada macaco no seu galho, então você cuida da sua vida, eu cuido do meu. Deus ajuda quem cedo madruga. Se fosse assim, padeiro era para ser milionário, concorda comigo? Deus ajuda quem cedo madruga. Deus ajuda quem segue os seus caminhos e cria seus objetivos de formas é, é, bem objetivas, construtivas. Não é quem cedo madruga, não, porque senão eu teria pessoas aí que era para ser milionário, porque quem trabalha na Ceasa e quem trabalha em padaria só madruga todo dia. Não sei se a velocidade da internet foi reduzida, acredito que foi reduzida no país como um todo. Eu sempre trabalho com a NET, a minha internet aqui tem 30 mega, 30 não, 70 mega, né, que eu mudei mês passado e mesmo assim não está boa, infelizmente, né, porque todo mundo está usando. Então, se alguém tiver mais algum ditado popular para colocar para mim aí, é muito interessante, né? Mas vamos entender a questão de Deus ajuda quem cedo madruga, quer dizer que outro, outro ditado popular que vem desse, cabeça vazia, oficina do diabo, não é isso? Quer dizer que eu tenho que encher essa cabeça com qualquer coisa, mas não posso deixar ela vazia. Aí nós vamos para a questão do ócio criativo.
Então, se você não deixa em algum momento a sua cabeça pairar sem pensamentos, né, deixa apenas os devaneios vir. O que são devaneios? São sonhos acordados. Você vai ter um excesso de sobrecarga ansiogênica, né, estressora no seu cérebro. Essa questão de cabeça vazia não é bem assim, né? Porque a questão de cabeça vazia, nós pensamos então só quem está aprisionado lá, que fez alguma coisa errada, por isso que eles se especializam em fazer mais coisas erradas lá dentro. Não, não, aí vamos então criar um monte de conhecimento dogmático, né? Isso, adorei a colocação. O senso comum, ele é acrítico. O senso comum, ele não questiona a origem, porque ele acredita na fonte. Entenda, se a minha mãe fala no meu ouvido, eu sou uma criança de 10 anos, e fala assim: meu filho, tome esse remédio que você vai ficar igual o super-homem, vai crescer, e eu tomo o remédio, eu vou me desenvolvendo, que na época era o biotônico Fontoura, né, e aquele emulsão, peixinho, que eu não lembro, e eu vou me desenvolvendo, eu vou acreditar que esse remédio é bom, que é científico, né, e vou crescer e vou dar para o meu filho. Qual que é a fundamentação teórica desse conhecimento que biotônico Fontoura ajuda no crescimento? Nenhuma. Porque eu posso dizer que minha mãe me ajudou a beber vodka e uísque, porque o que tinha de álcool naquele biotônico Fontoura não era brincadeira. Então, o senso comum é totalmente acrítico. Ai, me desafiaram aqui online a falar do senso comum que o Bolsonaro pratica. Eu prefiro não entrar em nomeações e por uma questão política, não, eu evito política, eu pratico política quando é necessário, mas eu evito discutir ela. Mas o presidente ele vem do militarismo. O militarismo ele se alicerça em uma série de conhecimentos de senso comum para poder gerar a disciplina. Então, desta forma, e por isso que o discurso dele foi da forma que foi. Se você pegar o discurso dele e o discurso do ministro da Educação, que foi o mesmo objetivo, tá bom? Aí você vai ver que o conteúdo é o mesmo, a forma que foi colocado é diferente. Enquanto o Bolsonaro usou do senso comum para poder explicar, né, uma gripinha, eu como ex-atleta, não sei o quê, o ministro da Educação, como médico que é, colocou de uma forma bem sensata, e assista que você vai ver. Então, concordo que ele utiliza do senso comum para poder justificar várias coisas, mas não aqui, independente de partido. Isso. Senso comum ele gera várias crenças, tá bom? O senso comum é o conhecimento de um grupo social, de uma tribo da Amazônia, né, de um grupo, meu grupo de amigo. O senso comum ele alimenta várias crenças. A ciência é um conhecimento metodológico que vai criticar, que vai analisar, ver se isso é real ou não. É, no Google Senso Comum da Atualidade, né? Se você colocar no Google Senso Comum da Atualidade, vai aparecer um monte de conhecimentos que não tem justificativa, que não tem o porquê. A principal diferença entre os dois tópicos de hoje, o que é senso comum e o que é ciência, é que vocês entendam que eles caminham juntos, né? O senso comum pega conhecimento científico para poder justificar suas teorias, suas crenças, seus dogmas. Porém, a ciência, ela é apolítica, ela não tem ideologia e ela é atemporal, ela perdura ao longo do tempo. Eu consigo replicar a mesma experiência de Newton, de Freud, e contextualizando historicamente o momento, então os resultados são os mesmos. Já o senso comum, ele não consegue replicar, o conhecimento dele tem uma validade. Enquanto o agente dessa informação estiver presente ou o discurso dela não for questionado ou colocado à prova, ele, ele é válido. Tá bom? O senso comum ele tem um prazo de validade. A partir do momento que eu coloco esse conhecimento à prova, eu pego e questiono. Vamos pegar aqui o ditado popular de trás de um grande homem há uma grande mulher.
eu tenho vários alunos aí acima dos 40 anos nesse curso, e posso afirmar para vocês que essas alunas, hoje, que estão podendo estudar, porque os filhos já estão grandes, elas percebem isso, elas visualizam como que elas se anularam, porque naquele momento a sociedade cobrava que os filhos fossem criados por elas, que a carreira delas tinha que ficar em segundo plano, a do marido tinha que decolar, e hoje elas percebem que essa conta não pode ser paga. Rejane, independente da regionalidade do seu marido, eu não estou questionando a masculinidade de ninguém, estou dando um exemplo, entendeu? Na verdade, na hora que eu dei o exemplo da questão de que o homem, ele mistura, quando a mulher fica grávida, ele se torna mãe, mistura a informação, né, entre a mulher para se ter relação sexual e a mulher para ser a mãe dos filhos